Neste vídeo eu gostaria de compartilhar de uma forma didática o que significa o propósito na nossa vida. E para isso eu vou me utilizar de uma história que eu mesmo criei para que a compreensão do propósito seja muito mais fácil. E para isso eu vou me utilizar de alguns apontamentos que eu fiz. E para que seja mais fácil essa compreensão, eu vou simbolizar o propósito da sua vida em uma única meta que você vai ter que realizar. E essa meta é ir até um local onde tem uma carta, onde tem uma mensagem para você. Esse local está apenas a alguns quilômetros da sua casa. Então, você vai ter que decidir quando você vai e de que forma você vai chegar lá. A pé, em bicicleta, em carro, em ônibus, em camelo. A decisão é sua. E sendo sua a decisão, você optou por ir amanhã. Então, na manhã seguinte você acorda, você se prepara e vai em direção desse lugar. E a apenas alguns metros da sua casa, você encontra uma pessoa perdida. Esta pessoa está buscando um lugar específico. Você não está entendendo muito bem, porque é um estrangeiro. Conversa vem, conversa vai, até que depois de quase uma hora, vocês identificaram aonde que essa pessoa tem que chegar. Como não estava muito longe, você acompanhou essa pessoa até esse lugar que ela precisava encontrar. Porque afinal de contas, você é um bom cidadão. Você gosta de ajudar as pessoas. E isso é bom. Então, deixando o indivíduo onde ele deveria ter chegado, você segue seu caminho. Mas preocupado com a hora e também com alguma mensagem que você tinha que responder, você começa a olhar para o seu celular. E isso enquanto caminhava. Até que o inevitável acontece. Você tropeça. Você bate com os joelhos no chão e também raspa a sua mão. De forma que você não pode continuar a sua viagem desta forma. Então você volta para sua casa. Você faz os curativos que são necessários. E como já está quase na hora do almoço, você prefere deixar isso para o dia de amanhã, porque hoje à tarde você tem alguma coisa importante para fazer. Então, no dia seguinte, este é o grande dia. Você, uma vez mais, se propõe a ir pegar essa carta, essa mensagem tão importante para a sua vida. Você está quase na metade do caminho quando se aproxima uma tempestade e começa a chover. Por sorte, você está exatamente na frente de um supermercado e você entra para comprar um guarda-chuva. E caminhando no interior desse estabelecimento, você começa a lembrar de um monte de coisas que faltam na sua casa. Você tem uma espécie de lista na sua própria mente. Então você começa a fazer suas compras aproveitando que o clima não está muito bom para andar na rua. Quando você termina suas compras, a chuva já passou. Mas você não pode continuar a sua jornada com tantas compras. Então você decide voltar até a sua casa para deixar as suas compras. E como você é uma pessoa muito organizada, você já quis colocar cada coisa no seu lugar. Porque você é esse tipo de pessoa que a limpeza e ordem é alguma coisa extremamente importante. Quando você termina de acomodar tudo, já está um pouco tarde. Amanhã será uma nova oportunidade. Amanhã eu vou. E com a ideia de que amanhã você realmente irá buscar a sua carta, você vai descansar esta noite. Mas quando você acorda, você não se sente muito bem. Você não entende, porque de repente você está tão triste. Se não há nenhuma razão aparente, você se sente triste, devastado e frustrado. E depois de passar alguns momentos neste estado, você lembrou de chamar um amigo. Você liga para ele e ele prontamente veio em seu auxílio. A conversa com esse amigo ajudou você a entender a sua emocionalidade. E você achou isso incrível. E a partir disso, você começa a pensar que maravilhoso é poder ajudar outras pessoas. Isso pareceu tão maravilhoso para você que você começou a procurar algum curso onde você pudesse se aprimorar, ser uma pessoa capaz de oferecer ajuda emocional a outros indivíduos.
e você aproveitou que a sua manhã estava livre, você começou a procurar cursos na internet. E finalmente você encontrou aquele que casava muito com as suas expectativas. Passado algumas semanas onde você já estava fazendo esse curso, você lembrou: ui, ainda não fui pegar a minha carta. Então você se propôs que no dia seguinte você iria lá. Então na manhã seguinte, muito cedinho, você embarca para essa aventura. Hoje eu vou ir pegar essa carta. Hoje eu preciso saber qual é essa mensagem que está guardada para mim. A mais ou menos umas 10 quadras da sua casa, você presenciou um acidente. Uma pessoa foi atropelada e o motorista não prestou auxílio. Então você, como um bom cidadão, você foi ajudar essa vítima. Você chamou os bombeiros. Como a vítima estava desacordada, você acompanhou essa pessoa juntamente com os bombeiros. Ela foi auxiliada e quando ela acordou, ela comentou que na verdade ela não mora na cidade. Ela mora numa cidade vizinha. Então você se prontificou a acompanhá-la até a sua casa, porque ela estava bastante debilitada. E quando você deixa essa pessoa na sua casa, você sente que já é muito tarde para ir procurar a sua carta. Você outra vez deixa para o dia de amanhã, lembrando que nós sempre temos o amanhã. Então, com muita disposição, você acorda no dia seguinte, pensando: hoje eu vou por essa carta. E você sai inclusive sem tomar o café da manhã. Você para no meio do caminho, em uma padaria que você está acostumado a ir, e quando você está quase saindo da padaria, você encontra um amigo que faz muito tempo que você não vê. E vocês ficam conversando por quase 2 horas. E quando você termina de conversar com seu amigo, você vê que já é um pouco tarde. Então você já não vai poder ir buscar a sua carta. Mas amanhã é uma nova possibilidade. E no dia seguinte você acorda com essa determinação: hoje eu vou pela minha carta. E no caminho você encontra um casal discutindo. Você observa que o homem está sendo um pouco rude, inclusive um pouco agressivo. Você para e se aproxima de uma forma educada. Conversando com o casal, você nota que ela está um pouco assustada. E ele reconheceu que ele está sendo um pouco agressivo. Depois de conversar um pouco mais com os dois e sentir que as coisas estavam mais encaminhadas, você segue o seu caminho. E exatamente depois você recebe uma ligação de um amigo dizendo que ele precisava muito da sua ajuda e você pensou que essa seria uma excelente oportunidade para colocar os seus conhecimentos na prática. Então você foi no seu auxílio para escutá-lo, para tranquilizá-lo. De forma que nesse dia você também não foi buscar a sua carta. E então, para não fazer mais longa essa história, nós vamos chegar nela até aqui. E a partir daqui, nós vamos começar a fazer uma análise. É bom que nós possamos fazer uma análise daquilo que é importante. Sim, é importante ajudar as outras pessoas. Quando nós viajamos e estamos perdidos e não falamos um idioma local, nós ficamos muito agradecidos com aquela pessoa que tomou um pouco do tempo dela para nos ajudar. É importante também cuidar da nossa saúde e da nossa atenção, para não estar tropeçando por aí. Também é muito importante ter um guarda-chuva em casa, ter o nosso estoque de alimentos e também o tempo para ir comprá-los. Também é importante entender que o nosso estado de ânimo, ele não é constante. Nem todos os dias nós estamos felizes e contentes, mas o nosso estado de ânimo, ele não deveria ser um impeditivo para ir rumo àquilo que nós realmente desejamos. Que também é importante que, se você deseja ser um terapeuta, se você sente que ajudar os outros é parte do seu caminho, isso também está bem. Muito importante também é prestar primeiros socorros. Se você tem condições de se formar nessa área, isso é maravilhoso. E tão importante como isso é conhecer os direitos humanos, é proteger as pessoas que estão na vulnerabilidade ou que estão passando por uma situação difícil. E óbvio que é muito importante
os nossos vínculos de amizade. Ter amigos, empregar um tempo para fortalecer esses vínculos de amizade é muito importante. E mais importante que tudo isso é lembrar que tudo isso que é importante não necessariamente é o nosso propósito. De acordo com a nossa história, o único propósito desse indivíduo era ir buscar a sua mensagem, a carta que lhe estava destinado. E no meio do caminho aconteceram várias coisas que dificultaram essa pessoa de chegar ao seu destino. Então, agora que você se sente tão ocupado na sua rotina diária, se pergunte: o que eu vim fazer aqui exatamente? Observe que atividades estão aproximando você desse destino que você escolheu. Identifique quais são as distrações que estão no horizonte. E para concluir, gostaria de deixar um exercício que acho que vai ser bastante terapêutico. Imagine que você chegou nesse lugar para pegar a mensagem que tem para você. Você abre esse envelope. Qual é a mensagem que você acha que teria para você? Eu sugiro que você escreva essa mensagem. Eu sugiro que você também guarde essa carta para ler em alguns outros momentos, porque pode ser que essa carta seja uma bússola para você andar na direção do seu propósito. Era isso.